Irmãos, como eu falei hoje logo no início do culto, nós estamos no mês da família. Por isso nós vamos estudar algumas coisas relacionadas a famílias, né? E eu queria começar aqui, essa noite, citando um pastor americano. Eu acho que tem até como projetar ali, porque é o primeiro slide que tem. É um pastor americano chamado, tem um nome esquisito, chama Gene, eu não sei se é Getz ou se é Getz, mas é o pastor Gene. E esse pastor, ele escreveu um livro, que é muito antigo até, que foi escrito na década de 70 aproximadamente. Lá naquela época ele já era um pastor muito experiente, e ele escreve a respeito da renovação da igreja. E é uma frase muito interessante que me chamou muito a atenção quando eu li esse livro, chamado Igreja, Forma e Essência. Tá? A frase é a seguinte: é impossível renovar a igreja sem renovar famílias, cônjuges e indivíduos cristãos. Por outro lado, não é possível renovar indivíduos cristãos sem renovar cônjuges, famílias e a igreja. Essa é uma frase que me chamou muito a atenção, porque essa frase mostra como que a igreja ela é composta de famílias, indivíduos e cônjuges, né? E tudo isso está entrelaçado. Todas essas coisas. Então, se nós queremos que a igreja seja renovada, se nós queremos que a nossa família seja renovada, se queremos que o casamento seja renovado, ou então que nós, como indivíduos, possamos experimentar a renovação e transformação da parte de Deus, nós não podemos tirar da equação essas outras partes. É importante que a igreja influencie na transformação da família. É importante que as famílias sejam uma influência na transformação da igreja. É impossível haver renovação sem você mexer com todas as partes dessa estrutura. Para que você tenha um casamento renovado, primeiro você precisa se renovar como indivíduo. E a partir disso, a sua família vai ser renovada. E, consequentemente, a igreja vai experimentar renovação. Porque é dessa forma que a igreja ela é composta. Então, olhando para isso, olhando para esse quadro, onde nós vemos que aquilo que renova a igreja também transforma a família, aquilo que transforma a família transforma o casamento, e aquilo que transforma o casamento transforma o indivíduo, eu queria conversar com você nessa noite a respeito de virtudes, de qualidades que nós, como indivíduos e como famílias e casais, precisamos desenvolver em busca da transformação que vem de Deus. Amém? Vamos então estudar o texto de Colossenses, no capítulo 3, versos de 12 até o 14. Eu quero te convidar a abrir esse texto comigo. Colossenses 3, de 12 a 14. Colossenses lá no Novo Testamento, logo após Filipenses, logo antes de Tessalonicenses. Colossenses 3, dos versículos de 12 até o 14, esse será o texto da nossa meditação aqui nessa noite. O texto vai ser projetado ali. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Você pode ficar de pé? Em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos. Como está sendo projetado ali? Vamos todos juntos ler esse texto. Vamos lá? Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Você pode se assentar nesse momento? Entrando aqui nesse texto, vamos entender um pouco mais onde esse texto está inserido, né? Vamos dar uma olhadinha, qual que é a proposição que nós encontramos aqui nesse texto.
Esse texto está na carta de Paulo aos Colossenses, uma igreja que se reunia numa casa, na casa de Filemon, né? Uma casa, provavelmente uma casa grande, que ele tinha muitos servos ali. E aí, na casa dele se reunia uma igreja. Pensamos aí que de mais ou menos umas 40, 50 pessoas. Então, era um grupo bom. Era um grupo que já tinha potencial para ter problema, né? Quando é menos gente, o potencial acaba sendo menor. Mas quando é muita gente, o potencial, aí a probabilidade de ter problema é uma probabilidade muito grande. E aí, essa carta que ele escreve para essa igreja, para essa congregação, ela é uma carta pequena, né? Quando a gente olha para as cartas aí do Novo Testamento, ela é uma das menores. Nós temos aquelas que são bem pequenas mesmo, que tem 1, 2 capítulos, mas ela se enquadra numa das menores cartas. Aquela carta que você senta, em 20, 25 minutos, você já leu ela inteira, né? E talvez se você ler mais rápido, você consegue em 30 minutos ler 2 vezes essa carta. Mas ela possui uma estrutura muito interessante, porque é uma estrutura muito clara e muito simples. Por isso que é uma carta muito legal da gente estudar. Nós já estudamos, eu nem estava aqui ainda, nós estamos em novembro do ano passado, quando eu estive aqui com os irmãos por 3 domingos, nós já estudamos um pouco dessa carta, mas nem chegamos a esse versículo aqui. Mas, então, a estrutura dessa carta funciona da seguinte forma. Nós encontramos 5 pontos principais nessa estrutura. Primeiro, lá no começo, no capítulo 1, dos versículos de 1 até o 8, Paulo, ele saúda a igreja, como ele sempre faz em suas cartas, e principalmente nas cartas desse porte. Aí depois, nessa carta em particular, ele relembra os colossenses sobre a supremacia de Cristo. Foi esse texto que nós estudamos em novembro, né? Que é aquele texto que é muito famoso desde o 15, que é ele, a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, e por aí vai, né? Aí nesse momento ele relembra lá do versículo 9 até o 23, no capítulo 1, ele relembra os colossenses a respeito da supremacia de Cristo. Isso já é um pouquinho da solução que eles precisavam. Ele já está apresentando um pouco assim, ó, vocês têm um problema, que é, vocês não estão entendendo a supremacia de Cristo, tá? Isso olhando assim, numa imagem geral. Então, vocês precisam ser relembrados de que Cristo é Deus, de que Cristo é pleno, é supremo em todos os aspectos, né? E aí, numa terceira parte, ali no final do capítulo 1 até o final do capítulo 2, Paulo, ele introduz de maneira muito sutil e expõe ali o problema que ele precisa tratar. Aí, lá no 3, do versículo 1 até o 4, versículo 6, ele traz solução e exorta a igreja quanto ao problema que ele encontra. Depois, ele se despede lá no capítulo 4. Então, a estrutura é muito simples. Resumindo aqui para você, Paulo, ele se apresenta, ele fala um pouco de uma teologia ali no começo, depois, basicamente, ele diz o problema, resolve o problema e dá tchau. Essa é a estrutura da carta. Então, nós temos poucas coisas para nos atentar, para que possamos entender o contexto geral dessa carta, para que a gente possa se situar no porquê que ela foi escrita e qual é o propósito de Paulo resolver ali em Colossenses, né? Então, o texto que nós lemos, que está aqui em 13, lá no 12 até o 14, se encontra em qual dessas partes? Se encontra na parte da solução, certo? Que a solução, ela é do capítulo 3 até o capítulo 4. Dentro disso está o versículo que nós lemos. Logo, olhando para o texto, sabendo que esse texto é uma exortação, é uma solução para um problema, nos resta perguntar qual era o problema ali em Colossos. Qual era o problema daquela igreja? O que estava acontecendo naquela comunidade? Para que Paulo, sem visitá-los, já ouvisse desses problemas. Porque logo no início da carta, Paulo fala isso. Ele fala que ele tem ouvido falar. Ele diz que é motivo de alegria, as coisas no geral, ele fica contente com as notícias. Mas ele nem chegou aí e ver pessoalmente quais eram os problemas. Ele somente ouviu falar e já sentiu a necessidade de que eles fossem exortados quanto a isso. Mas então, qual é o problema? Vamos olhar para o capítulo 2, para a gente encontrar aqui rapidamente o problema da igreja dos Colossenses, né? Os colossenses ali, aqueles cristãos, eles provavelmente estavam sendo atraídos por algumas filosofias e costumes da cultura grega, porque eles viviam numa região muito influenciada por isso.
uma região onde uma região onde as religiões da Grécia eram muito fortes, religiões pagãs, religiões politeístas, religiões com cultos, muitas vezes até sexuais. Existiam cultos assim, cultos à deusa Diana, onde havia a prática sexual como uma oferta à deusa, né? Então você entende como que eram muito pagãs. Era uma região pagã, era uma religião pagã, a religião grega. E eles estavam sendo atraídos por conta disso. E até existem alguns traços, né? Alguns pequenos detalhes que nos chamam a atenção quanto ao judaísmo, que talvez era uma mistura de coisas, entendeu? Era como se jogasse no caldeirão, fizesse uma sopa uma sopa de religião confusa entre religião grega e religião judaica também, né? Nós vemos isso aqui lá no capítulo 2, versículo 8, quando diz assim: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Se você lê de forma meio dramática, você não entende nada do que está dizendo aqui, né? Você fala, espíritos elementares do mundo, né? Mas aqui, o que ele está dizendo? O foco é essas filosofias, as tradições dos homens. Era isso que estava atraindo os colossenses. Eles estavam se sentindo atraídos por tradições, por aspectos da religião grega que não valiam nada. E ele diz aqui, sutilezas vazias. São coisas que vocês começaram a colocar dentro das casas de vocês, da comunidade de vocês, das famílias de vocês, que entraram de forma muito sutil, mas que é completamente vazio. São tradições que não valem de nada. E a gente vê num outro texto também, cooperando, somando a essa evidência aqui, lá no versículo 16 a 19, no capítulo 2, que diz assim: assim ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Aí no 18 ele diz que ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Aqui, você viu como que, falando de práticas religiosas, vira um grande balaio? É uma mistura de um monte de coisa. Ele fala lá no início, no 16, que ninguém deveria julgar eles pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de sábados. Isso aqui é uma referência clara à lei judaica, né? Que eles estavam novamente se prendendo àquele legalismo apresentado na lei judaica, apresentado principalmente pelos judeus, por tradição, não pela Bíblia em si. Mas aí vira um negócio todo muito confuso, porque existe também culto aos anjos, existe também pessoas que eram arrogantes no seu conhecimento carnal, ele fala aqui. Então percebe como que eles estavam sendo distraídos do centro da cabeça, que era Cristo, que é Cristo. Eles estavam sendo facilmente distraídos, perdendo o foco no caminhar daquela igreja, no caminhar daquelas famílias, né? E perdendo o foco para coisas muito pagãs, para coisas muito irrelevantes para eles naquele momento. Era uma mistura de muitas coisas. Eram pessoas falando que um anjo veio para mim e me disse certas coisas. Eu acho que vocês deveriam me ouvir. Era esse tipo de coisa que acontecia lá na igreja dos Colossenses. Resumindo tudo isso aqui, todos esses problemas, eu diria que o problema principal daquela cidade, daquela igreja, daquelas famílias, estava na observância das coisas terrenas. Eles estavam focando os olhos em coisas terrenas, em coisas desse mundo, em coisas passageiras. Eles estavam observando muito mais práticas, tradições, rituais,
e não os princípios debaixo de Cristo, que é o cabeça. Eles estavam olhando muito mais para coisas mundanas, para coisas passageiras, do que olhar para as coisas do alto. E é justamente aqui nesse ponto da carta, logo ali no início do capítulo 3, onde Paulo começa a exortá-los quanto ao problema que existia naquela igreja, Paulo exorta eles a buscarem as coisas do alto. Eu vou ler aqui o 3, versículo 1. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Essa é a solução principal para os colossenses. Isso já nos mostra qual que era o problema. Com isso tudo, perceba como a realidade dos colossenses se aplica perfeitamente à nossa vida hoje. Hoje, sempre que nós nos concentramos demais nas distrações terrenas, sejam elas religiosas, sejam elas financeiras, sejam elas na área dos prazeres, sempre que nós nos concentramos demais nessas distrações terrenas, nós deixamos de buscar as coisas de Deus. Nós olhamos demais para aspectos muito pequenos, como ele fala, para filosofias muito fúteis, a coisas sutis que são vazias e que entram dentro das nossas casas. E da mesma forma como nós perdemos o foco, como nós nos concentramos demais nas distrações terrenas, as nossas famílias também estão. Os nossos lares estão se concentrando demais em distrações terrenas e não olhando para o cabeça que é Cristo, e não olhando para as coisas de cima. Aqui nos resta fazer uma pergunta então. Se nós estamos focando demais em coisas terrenas, como buscar as coisas de Deus? Como sermos uma igreja que busca as coisas de Deus? Você olhando para a sua família, como que a minha família pode ser uma família que busca as coisas de Deus? É isso que eu queria olhar com você nessa noite, com base nesse texto aqui. Nós vamos encontrar 3 virtudes das famílias que buscam as coisas de Deus. Nesse texto do 3, lá do 12 até o 14. A gente vai focar principalmente aqui no versículo 12. E nesse versículo 12, se você perceber, temos aqui alguns atributos, né? Lá no 12 ele diz assim, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. São 5 atributos que Paulo orienta os colossenses, orienta os cristãos, orienta a nós, a nos revestirmos delas. Nós precisamos justamente vestir essa roupa, vestir esses 5 atributos. Mas esses atributos aqui, a gente vê em outros momentos na Bíblia, ali em Gálatas 5, onde fala dos dons do fruto do Espírito, a gente acha que é meio que jogou alguns atributos ali dentro de uma caneca, deu uma misturada, deu esses 5, ficou. Mas não é assim que ele foi escrito. Existe propósito na ordem em que eles estão postos. Porque cada palavrinha, seguida por uma outra, forma uma virtude. Forma um conceito muito importante dentro das nossas casas. Muito importante nas nossas vidas. E a primeira dessas virtudes, então, eu queria organizar esses 5 atributos em 3 virtudes. A primeira delas é a capacidade de desenvolver sentimentos verdadeiros pelos próximos, pelo nosso próximo. E nessa virtude nós vamos olhar para 2 atributos que Paulo fala. Ele fala da compaixão e ele fala da bondade. Vamos olhar para esses 2 atributos e identificar essa virtude e entender um pouco mais como que nós podemos desenvolver. Porque a realidade é que nós precisamos nutrir, dentro das nossas casas, sentimentos verdadeiros uns pelos outros. Isso olhando para esses 2 termos, nós vamos primeiro olhar para esse termo compaixão, que ele fala aqui. A tradução que eu li, ela diz assim, revestivos de um coração cheio de compaixão. Essa é a Almeida século 21. Mas
A NVI, a Nova Versão Internacional, ela diz para nos revestirmos de uma profunda compaixão. Outra versão, a Almeida Revista e Atualizada, diz que devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia. Mas percebe que em 3 versões que a gente olhou aqui, existe um pouco de diferença. No mesmo termo, na compaixão. Por que existe isso? Porque essa palavra, ela não está sozinha. A compaixão, ela tem uma outra palavrinha antes, que é uma palavra muito difícil de ser entendida, porque ela tem um significado muito estranho. A tradução literal seria entranhas. O texto diz assim, ó, revesti-vos de entranhas de compaixão. Mas isso é esquisito. Que entranha de compaixão? A forma correta de se traduzir isso aqui é revesti-vos de uma compaixão que vem das entranhas. Por quê? Por que uma compaixão que vem das entranhas? Isso é por causa da cultura dessas pessoas, da cultura grega. Eles acreditavam que o centro das emoções era nas entranhas. Isso é o que nós chamamos hoje de coração, percebe? A gente sabe que as emoções não estão no coração. Não está aqui. As emoções estão aqui, está na nossa cabeça, né? Nós estamos, são hormônios, são coisas que são liberadas na nossa cabeça. Mas a gente atribui sentimentos ao coração. Qual que é o significado do amor? O coração. E nem é um coração de verdade. É um coração assim, que não tem nada a ver com o coração, né? O coração é um negócio assim, né? Um negócio feio assim, mas com uma mão fechada. Mas nós atribuímos ao coração sentimentos, emoções. E da mesma forma que nós hoje atribuímos ao coração sentimentos, talvez porque ele bata mais forte, uma emoção muito, muito forte, né? Naquela época eles atribuíam as emoções às entranhas. E isso provavelmente se deve porque eles observavam a reação do corpo deles durante emoções muito fortes. E você provavelmente já percebeu isso. Sabe quando tem aquele evento muito importante que está para acontecer? Aquela pessoa que você vai ver, não dá um friozinho na barriga? Isso se chama mexer as entranhas. Esse friozinho na barriga é quando tudo faz um aqui dentro, entendeu? Quando você tem ali ali Americana, tem sabe a Avenida Saudade? É uma descidona, né? Aí tem um radar, você tem que ir devagar. Vai devagar, não toma multa. Depois que você passa a descidona, tem aquela ponte, tem uma subidinha, sabe? A emoção ali é tão grande quando você passa por aquela subidinha e depois da subidinha ela fica reta. Se você passar ali uns 50, 60 por hora, dá aquele friozinho na barriga, não dá? No fundo do ônibus, então, eu lembro quando eu andava de ônibus, ficava no fundo, dá aquele frio na barriga, por causa da emoção. Por isso que eles atribuíam, naquela época, o centro das emoções a essa região aqui, ó, das entranhas. Porque aqui mexe, quando a gente tem uma emoção muito forte. O que isso quer dizer? O que significa? Isso significa que a compaixão que nós devemos sentir uns pelos outros tem que ser profunda. Ela tem que vir das entranhas. Tem que ser uma compaixão que é fruto de sentimentos muito verdadeiros, de sentimentos genuínos. Aquela compaixão que, assim, você tem tanta compaixão por aquela pessoa, que quando aquela pessoa está em perigo, ou então se você está há muito tempo sem ver aquela pessoa, você sente. Se ela está em perigo, ou se você perde aquela pessoa, infelizmente, não dá uma dor no coração? É porque o sentimento é verdadeiro. É isso que significa. Nós precisamos nos revestir de uma compaixão que é fruto de sentimentos muito verdadeiros uns pelos outros. E um outro termo que ele fala, que é a bondade, né? Fala que nós temos que revestir um coração cheio de compaixão e também fala que temos que nos revestir de bondade. E essa bondade aqui que Paulo fala é a mesma bondade que ele sempre usa em outros textos para se referir às dádivas do Espírito Santo, que são aqueles frutos, o fruto, na realidade, que o Espírito Santo gera em nós, quando nós nos permitimos ser
movidos pelo Espírito. E ele sempre fala da bondade, só que a bondade, sempre que eu olho para a bondade, bondade é uma coisa muito abrangente, né? Bondade não é uma coisa simples. Tem paciência. Paciência é um conceito um pouco mais simples, mas bondade não. Bondade abrange muita coisa. Porque você pode amar alguém, demonstrando isso como? Sendo bom. Você pode ter paciência com alguém, demonstrando isso como? Sendo bom. Existem diversas outras coisas, diversos outros dons do Espírito Santo, a benignidade, por exemplo, generosidade, que se concretiza através da bondade. Porque a bondade, ela é o dom do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo mais visível. É aquilo que nós olhamos para a pessoa e a gente sabe que aquela pessoa é bondosa. Porque é a primeira coisa que se manifesta. Bondade é algo que é uma postura que nós assumimos em todos os momentos. Uma pessoa boa, logo que você a cumprimenta, você percebe que tem uma coisa diferente. Uma pessoa generosa, você precisa de ter mais contato. A não ser que seja que nem o Silvio Santos, né, que jogue aviãozinho. Mas a pessoa boa, você percebe, você percebe. Você cumprimenta a pessoa, você percebe que aquela pessoa é boa. Porque a bondade, ela é a concretização direta de um amor pelas pessoas, do amor que sentimos uns pelos outros. Agora, olhando para esses dois conceitos, de uma compaixão profunda e da bondade, chegamos a um mesmo ponto. Ambas esses atributos, essas virtudes, são consequências de sentimentos verdadeiros uns pelos outros. São ambas consequências. Você não tem como sentir essa compaixão que Paulo fala se você não tem sentimentos verdadeiros pelo seu próximo. Você não tem como ser bom com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que está na sua frente, se você não tem sentimentos verdadeiros por essa pessoa. E é interessante porque, mesmo olhando para esses dois, eles têm categorias diferentes, né? Nós não podemos excluir um e dizer que estamos tendo sentimentos verdadeiros. Não existe isso. Porque, muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, da nossa família, uma pessoa da nossa família, a gente ama. Às vezes você briga com a pessoa, mas você diz assim, mas no fundo eu amo. Eu sei que isso no fundo você ama. Só que sentimento verdadeiro não está baseado somente no que você sente lá no fundo. É o que está na superfície também. E da mesma forma o contrário. Não é só o que está na superfície, é o que está lá no fundo também. Precisa dos dois. Não adianta você ter aquela pessoa que é super especial para você. Aquela pessoa que se alguma coisa acontece com ela, seu coração aperta, as entranhas dão aquela borbulhada. Mas se quando você está com a pessoa, vocês só têm conflitos. Vocês só brigam. Está tendo uma compaixão profunda? Sim, mas a bondade? Não. Não está tendo bondade. A bondade é uma coisa tão simples, tão óbvia, mas tão negligenciada. Porque com a rotina, com o cotidiano, vivendo com aquela pessoa, eu vou até descer, eu estou confortável. Vivendo com aquela pessoa por muito tempo, naturalmente, a gente acaba esquecendo da bondade, não acaba? A gente acaba, porque vira rotina. Porque a pessoa está sempre lá. A gente sempre tem a certeza de que a pessoa vai estar lá no dia seguinte. Então, a gente acaba descuidando um pouco no trato. Isso é verdade, a gente sabe disso. Isso acontece. Às vezes, pessoas muito importantes para nós, pessoas que se a gente perder, a dor vai ser imensa, imensa. Mas quando estamos juntos, a gente não valoriza isso. E não demonstra isso através de bondade. Coisas que nós temos que observar. Porque se nós não temos uma profunda compaixão acompanhada da bondade, nós não estamos nutrindo sentimentos verdadeiros uns pelos outros. Nós não estamos nutrindo. E Paulo nos ensina que é da vontade de Deus para as famílias, para a igreja, que tenhamos sentimentos verdadeiros. Que desenvolvamos isso. Como? Uma forma de desenvolver sentimentos verdadeiros é através dessas pequenas experiências de comunhão, que nós temos dentro de casa mesmo, né? Através de um programa aqui na igreja, que você participa com os outros irmãos. São momentos onde você consegue desenvolver sentimentos verdadeiros, né? Ou então um almoço em família.
Quando a família perde essa oportunidade de se reunir na mesma mesa, de comer ao mesmo momento, de agradecer a Deus pelo sustento, pelo alimento. Quando se perde essa oportunidade de fazer isso junto, está se jogando fora uma grande oportunidade de se desenvolver sentimentos verdadeiros. Isso é precioso. Conversar nesses momentos, porque hoje em dia tem isso, né? Hoje em dia às vezes você está na mesa, mas você não está na mesa. Você está sentado ali, mas está com fone. Ou então você está sentado ali, mas você está mexendo no celular o tempo todo. Né? A gente precisa observar esses pequenos detalhes. Porque são pequenas experiências de comunhão que desenvolvem sentimentos verdadeiros. Né? Às vezes, até numa uma viagem no carro, um pequeno trajeto, não precisa ser uma viagem. 15, 20 minutos que você passa com seu pai, com seu filho dentro do carro. Que às vezes você fica em silêncio. Quando você não podia. Você podia fazer algumas perguntas, saber do dia, saber da profissão, saber como são os estudos. Nesses momentos, a gente tem uma oportunidade de desenvolver sentimentos verdadeiros uns pelos outros. Não desperdice essas oportunidades. Porque famílias que buscam as coisas de Deus nutrem e desenvolvem entre si sentimentos verdadeiros. Amém? Uma segunda virtude que nós temos que nos atentar, que o texto fala, é um serviço humilde. Essa é uma segunda virtude que nós precisamos desenvolver nas nossas relações, dentro da nossa família, no casamento, com os pais, com os filhos. É uma mentalidade de um serviço humilde que nós precisamos desenvolver na nossa mente. E aqui Paulo trabalha dois conceitos principais. O conceito da humildade e da mansidão. Esses dois conceitos vão fundamentar todo esse princípio aqui, toda essa virtude. Primeira palavra é a palavra humildade. Essa palavra que Paulo cita aqui, ela está sempre conectada tanto em outros textos, né, em outros documentos da mesma língua, como também em todo o Novo Testamento, a humildade de um servo, de um escravo. É sempre assim. Sempre é usada dessa forma. Se refere àquela... ela é até usada de uma forma pejorativa num passado, né? Há uns 500 anos, mais ou menos, antes de que esse texto foi escrito. Ela era usada de forma pejorativa. Era uma palavra usada para se referir à humilhação. Porque a gente, tendo essa noção bíblica, a gente sempre que se fala de humildade, você entende assim, não, humildade é uma coisa muito boa. Você nunca pode falar que você é humilde, porque senão você está se contradizendo. Mas quando as pessoas olham para você e falam assim, nossa, pessoa humilde, você vê humildade como uma coisa boa, é uma virtude boa de se ter. Só que não era assim antes. Porque essa palavra era usada para falar assim, nossa, muito humilde. Humilde assim, muito pobre. Uma pessoa muito... se referia ao escravo mesmo. O escravo era humilde, porque ele era humilhado, entendeu? Se referia à humilhação de um escravo que tinha que se prostrar aos pés do seu senhor. E a palavra aqui, ela tem uma composição um pouco maior, porque numa palavra só, está falando de humildade de mente. É um modo de pensar humilde, semelhante ao servo. Essa é a lição que Paulo tem para a gente com essa palavra aqui. E a outra palavra é o conceito de mansidão, que é a ideia de algo que consegue conter a sua ira. A mansidão, ela pode ser traduzida como brandura, ou até mesmo meiguice, uma coisa meiga. Só que às vezes a gente olha para a mansidão e imagina que seja algo que não tem o potencial de fazer qualquer estrago, né? Principalmente quando a gente olha assim como algo meigo. Porque um gatinho fofinho é meigo. Um filhote de cachorro é uma coisa meiga, não consegue fazer nada. Mas não é isso que é ser manso. Ser manso é ser um cavalo controlado. Isso que é ser manso. Porque um cavalo que está dominado ali não faz mal a ninguém. Não coloca o pé embaixo da pata dele. Mas ele não faz mal a ninguém. Mas olha o potencial que aquele animal tem para fazer um belo de um estrago.
Isso é ser manso. É ter um grande potencial, mas saber controlar. Por isso que mansidão caminha muito perto de domínio próprio, né? Quando você consegue se controlar. Essas duas palavras nos ensinam que nós precisamos, dentro das nossas casas, das nossas famílias, desenvolver um papel de servos. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade de um serviço humilde. Nós precisamos ali dentro de casa diminuir um pouco a forma como nós nos vemos, né? Às vezes a gente se imagina demais como Senhor e não muito como servo. Mas a palavra nos ensina que nós precisamos nos imaginar como servos. Se todos nós tivermos a mesma disposição de servirmos uns aos outros, nós não vamos ter nenhum problema. Se tiver apenas uma pessoa com a mentalidade contrária, de que ela é melhor, de que ela merece ser servida, aí nós temos um grande problema. Quando todos caminhamos nessa mesma visão, aqui dentro, as coisas vão bem. Quando dentro de casa, todo mundo entende que eu sou servo dos meus irmãos, eu sou servo dos meus pais. Ou então, eu tenho que servir a minha esposa, tenho que servir o meu marido, eu tenho que servir os meus filhos. Todo mundo tem que se servir mutuamente. Porque nós precisamos criar essa mentalidade. O texto fala que nós temos que nos revestir de humildade e mansidão, de um modo de pensar humilde e manso. O modo de pensar humilde é justamente essa ideia de que nós precisamos nos diminuir um pouco. Nós precisamos entender que assim, eu preciso servir. Da mesma forma como essa palavra ela era usada para se referir ao servo, a um quadro ali de um escravo que servia o seu senhor, nós precisamos entender que a nossa mente tem que funcionar da mesma forma. Eu preciso, dentro de casa, entender que eu preciso servir. Eu preciso oferecer a minha ajuda para o meu irmão. Eu preciso oferecer a minha ajuda para a pessoa que mora ali na mesma casa que eu. Eu tenho que me dispor a isso. E temos que... Amém. Isso aí, glória a Deus. E temos também que desenvolver a mansidão. E a mansidão eu queria te exemplificar de uma forma. Em toda casa aqui nós temos conflitos, certo? Amém? Misericórdia. Obrigado. Misericórdia, mas temos. Né? Nós temos conflitos dentro das nossas casas. Muitas vezes a gente tem conflitos, a gente tem algumas discussões que não se resolvem ali no momento. Discussões que a gente leva aqui na mente. E a gente fica guardando aquele rancor. E às vezes a gente tem uma discussão, um filho com o pai, um pai com o filho, um marido com a esposa com o marido, irmão com o irmão. Discussões que giram em torno de você pensar que está certo, né? Eu discuti com você porque eu estou certo. E aí, depois da discussão, as coisas não se resolvem. E aí você fica lá remoendo aquelas informações e montando na sua cabeça como se fosse um quadro policial, onde você coloca fotos e faz aquelas... Você coloca pinos assim e faz isso aqui, faz para isso aqui. Você fica maquinando tudo isso dentro da sua cabeça. A gente faz isso. E aí você começa a montar e formular o argumento perfeito para fulminar aquela pessoa. E você se sente bem. Não fazendo isso você se sente mal. Mas quando você está ali formulando, pensando em como, eu vou regaçar a pessoa. Está errado e vai saber. Aí você fica ali, todas as ferramentas na mão, um argumento perfeito para mostrar para a pessoa que ela está errada. Mansidão é pegar isso e jogar fora. Mansidão é pegar esse quadro e rasgar esse quadro. Mansidão é ter todo o potencial para destruir a outra pessoa. Às vezes a pessoa está errada mesmo. Você tem o potencial para fazer isso. Mas mansidão é pegar isso e descartar. Ter o potencial, mas segurar. Tá aí uma coisa que não é fácil. E a gente sempre se arrepende depois, né? Quando a gente usa todas essas ferramentas para fulminar a pessoa, você vai sentir muito mal. Você tem histórias na sua vida que são assim. As coisas se resolvem melhor com perdão, com mansidão. Para isso nós precisamos desenvolver, então, dentro das nossas casas, essa ideia, essa virtude
de um serviço humilde. Precisamos ser servos uns dos outros, mansos, nos diminuir um pouco. Essa é uma virtude muito difícil, mas que nós precisamos praticar dentro de casa. Uma última virtude é que nós precisamos desenvolver uma sujeição altruísta. Palavras difíceis. Sujeição é a ideia de se sujeitar, se submeter, honrar, obedecer. Caminha perto ali de uma servidão, né? E altruísmo é o contrário de egoísmo. Altruísta é aquele que pensa primeiro no outro, antes de pensar em si. Isso é altruísmo. E nós precisamos desenvolver essa virtude. Nós encontramos isso aqui no último atributo que Paulo fala, que ele fala da paciência, né? E aí, logo no início do 13, ele já fala de algumas das qualificações dessa paciência. Ele diz que nós temos que nos revestir de paciência, como? Suportando e perdoando uns aos outros. Essa é a qualificação da paciência aqui. E a paciência que Paulo fala, ela é uma grande capacidade de conter a ira. Ela é literalmente essa capacidade de você respirar e conter muito ar. Sabe quando você está nervoso e aí você pega e faz... É tipo contar até 10. Isso que é paciência. Muito prático, né? E ele trabalha principalmente essa ideia de paciência aqui nesse texto. Mas aí ele usa os outros dois termos, né? Que ele usa para qualificar essa paciência, ou seja, são dois adjetivos essa paciência, a forma prática que podemos operar, então, esse atributo da paciência. E, primeiro ele fala do suporte. Temos que nos revestir de paciência como? Suportando uns aos outros. Esse suporte não é a ideia de suportar naquele sentido de aturar, sabe? Quando você fala, não te suporto, criatura. Não, o suporte que está dizendo aqui é a ideia de um pilar. Da forma como esse pilar aqui é um suporte para a nossa caixinha de ofertas, para o nosso gasofilácio aqui. É a ideia de algo que sustenta. Sustentação. Esse é o suporte que nós precisamos dar. E também o perdão. O perdão é a mesma ideia de graça. Perdão é isso, né? Perdão é a gente desconsiderar. Em nenhum momento, perdão implica em esquecermos aquilo que aconteceu. Mas é simplesmente não dar mais importância para isso. Perdão não apaga o passado. Perdão muda o futuro. Nossa, isso foi bom, né? Até perdi a postura aqui um pouco. Tem que botar minha postura que eu estou de gravata hoje. Perdão não muda o passado, mas transforma o seu futuro. Vou postar isso essa semana. Então, é assim que nós conseguimos praticar essa paciência. A paciência, ela se caracteriza por dar um firme suporte ao próximo e também perdoar livremente quando nós temos alguém que nos fere, quando nós temos alguém que nos ofende. Então, olhando para tudo isso aqui, nós identificamos essa virtude de sujeição altruísta. Nós precisamos colocar o ele antes do eu. Nós precisamos colocar o próximo antes de nós mesmos. Olhar mais para outra pessoa e não para a gente. Isso tudo se concretiza quando nós temos paciência. Quando a gente está chateado com a pessoa, quando aquela pessoa fez algo assim que nos fere muito, e você escolhe ter paciência. Quando você perdoa livremente. É disso que Paulo está falando. As famílias precisam se revestir disso. Se revestir de uma paciência. De suporte. Suporte é uma coisa que está faltando tanto. De perdão. Falando um pouco sobre suporte. Hoje em dia é muito comum a ausência, né? Principalmente na criação de filhos, às vezes. Eu lidei já com alguns adolescentes que sofrem muito por causa da ausência de pai. Ou adolescentes que sofrem muito por causa da ausência de mãe. Por quê? Não há suporte.
A falta de suporte é muito grande. E às vezes o pai e a mãe estão presentes em casa. Às vezes não é uma ausência física. É uma ausência na educação mesmo. Falta dar essa direção. Falta dar suporte para o filho enquanto ele cresce. E também, por outro lado, quantas famílias nós nos vemos com os patriarcas e as matriarcas dessas famílias padecendo por causa de falta de cuidado. O suporte não é só dos pais para os filhos, mas também dos filhos com os pais. Nós temos a obrigação de dar suporte para os nossos pais. É uma obrigação nossa. Paulo orienta lá em 1 Timóteo capítulo 5, quando ele dá uma orientação para as viúvas. Era muito comum naquele tempo, porque as mulheres casavam muito novas e os maridos já eram velhos. A moça com 15 casava com um rapaz de 30, 35. Então lá com 50 anos, às vezes ela ficava viúva já. Até menos, 40 anos já estava viúva. A orientação de Paulo é: os filhos dessa viúva precisam cuidar dela. Porque os filhos devem essa honra aos pais. O pai que cuidou quando era pequeno, agora o filho tem que cuidar. Isso também é uma forma como nós damos suporte. E hoje em dia, como existem idosos que sofrem com isso? Que sofrem com falta de auxílio, com falta de apoio dos filhos, dos familiares. Nós precisamos desenvolver uma sujeição altruísta. A gente precisa se sujeitar às outras pessoas. Junto dessa mentalidade de servo, mas sempre olhando o benefício do outro e não o meu. Eu tenho que olhar aquilo que vai beneficiar meu irmão, aquilo que vai beneficiar meu pai, aquilo que vai beneficiar minha mãe. E não o que vai me beneficiar. Eu tenho que ser o último. Com isso eu lembro de uma história que eu vi recentemente acerca do meu avô. Meu avô faleceu em março do ano passado. E sempre, não desde então, mas sempre meu pai tem me contado muitas histórias sobre meu avô, né? Ele sempre foi de contar. E ele me contou uma história sobre o meu avô, da postura do meu avô com a família. Meu avô, ele era o mantenedor da casa. E trabalhava à noite. Durante o dia ele tinha que dormir e tudo mais. Mas uma postura muito interessante do meu avô era como ele via primeiro os filhos, a esposa, depois ele. Isso se demonstrava na mesa. Não literalmente na mesa, porque ele falou que eles não comiam em volta da mesa, né? Mas no momento de se servir ali. Meu avô ficava ali esperando, chamava todos para se servir, e ele se servia por último. Às vezes ele pegava o menor pedaço de frango. Às vezes ele pegava o resto do arroz, a rapinha, sabe? Às vezes ele podia gostar disso, mas pegava somente a sobra ali. Às vezes ele não se satisfazia completamente a fome que ele tinha. Só que ele entendia uma sujeição altruísta. Meu avô não era crente. E ele entendia uma sujeição altruísta. Ele olhava primeiro para o próximo, para a esposa, para os filhos, depois para ele. Nós precisamos aprender a praticar uma sujeição altruísta dentro das nossas casas. Porque isso é uma virtude de famílias que buscam as coisas de Deus. Amém? Então, irmãos, concluindo, nós como igreja, nós como famílias, como casais, como indivíduos, precisamos buscar as coisas de Deus. Fazendo o quê? Desenvolvendo essas 3 virtudes. Nós precisamos desenvolver sentimentos verdadeiros uns pelos outros, dentro da nossa casa. Nós precisamos desenvolver essa mentalidade de um serviço humilde. E também uma sujeição altruísta. Porque dessa forma, como eu disse no começo, buscando as coisas de Deus, aí sim nós podemos experimentar renovação. Aí sim nós podemos experimentar uma transformação dentro das nossas casas. E o texto ele não acaba aqui. Paulo ele conclui tudo de uma maneira muito linda. Ele diz assim, lá no final do versículo 14: acima de tudo, revesti-vos do amor,
que é o vínculo da perfeição. Outras versões dizem, revestivos do amor, que é o elo perfeito. Nesse momento, Paulo ele não pega tudo aquilo que ele disse, joga fora e fala só ama que está tudo certo. Ele não faz isso. Mas ele coloca todos aqueles atributos, todas as virtudes embaixo do amor. Porque o amor é o que une todas as coisas perfeitamente. Por isso que não tem como você buscar apenas uma dessas virtudes. Não tem como você olhar para essas 3 virtudes e dizer assim, olha, lá em casa a gente não se serve, nem se sujeita, mas a gente se ama. Não tem como. Isso não é amor. Porque o amor junta essas 3 coisas perfeitamente. O amor é o vínculo da perfeição disso aqui.